O primeiro mandamento, parte 2, Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é um mandamento abandonado por todos os religiosos do mundo. Somente o povo judeu aceita o primeiro mandamento como está escrito na Bíblia. Somente o povo judeu, não vou dizer todos, mas a maioria dos judeus, eles aceitam o primeiro mandamento. Tirando deles, ninguém mais aceita o primeiro mandamento. O primeiro mandamento afirma que existe um único Deus, e esse Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como identificar uma pessoa que acredita no primeiro mandamento? Essa pessoa que acredita no primeiro mandamento, ela confessa que existe um único Deus, o Pai. Uma só pessoa, como o Altíssimo Deus. Elas não creem em Deus trino, não. Porque se a pessoa falar que crê num Deus trino, ela está acreditando na Trindade. Porque não tem como, não existe essa palavra, Deus trino. Deus trino, isso não tem, isso não existe. Nem na Bíblia e nem fora da Bíblia. Como é que vai existir um Deus trino, um Deus... Como identificar? Então, João 20:17, o Senhor Jesus disse assim, recomendou Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O Senhor Jesus tem um Deus, tem um Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Pai dos cristãos que aceitaram. E o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo nosso Deus. O Senhor Jesus tem um Deus. E o Deus dele é o Pai. Ele não é Deus, ele tem um Deus. O Senhor Jesus confessa abertamente que Deus é o seu Pai. Em nenhum versículo da Bíblia o Senhor Jesus fala que ele, Deus, ele é semelhante ao Pai. Não, ele fala que ele tem um Pai. E o Deus do Senhor Jesus é o nosso Deus. E que o Deus do Senhor Jesus é o nosso Deus. Em toda a história da Bíblia só existe um ser que desejou ser igual a Deus. Ou seja, desejou ser um segundo Deus. E a gente já sabe quem ele é, né? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Lá em Isaías 14 diz assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis fazer isso, né? O único que desejou ser semelhante ao Altíssimo foi Lúcifer. Hoje é Satanás. O Senhor Jesus nunca disse, eu subirei acima das mais altas nuvens. Nunca. Nunca quis ser Deus. Ele sempre contentou em ser filho de Deus, gerado e nascido de Deus. Ele tem a natureza de Deus, tem o caráter de Deus. Mas ele não é Deus. Não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que o Senhor Jesus quis ser semelhante ao Altíssimo. Nunca, nunca. O Senhor Jesus nunca disse ser semelhante ao Pai. Satanás, ou hoje Lúcifer, quis ser igual a Deus. Quis ser semelhante a Deus. Deu tudo errado para ele. Não pode existir dois deuses. Só existe um único Deus. Isso eu fui ensinado desde criança. E nunca vi ninguém falar que existem dois deuses. Só vi falar isso depois, quando eu comecei a ler com as pessoas, estudar a Bíblia com as pessoas,
E entrei na igreja evangélicas e começava a ver lá, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí eu fiquei bem imaginando, então é três deuses, tem uma trindade. Mas as pessoas falam isto e ficam ensinando isso aí para as pessoas. Às vezes uma criança ainda chega lá na igreja e escuta, Deus Filho, o Senhor Jesus é Deus, nosso Deus, o Espírito Santo é o nosso Deus. E o Pai também é nosso Deus. O Pai é verdade, né? Ele é o nosso Deus. Mas para que falar que o Senhor Jesus é nosso Deus se não está na Bíblia? Não tem a palavra Deus Filho, nem Deus Espírito Santo? As pessoas não veem que isso aí é um pecado grave. Então, a mesma desgraça que causou a queda de Lúcifer lá no céu, por querer ser semelhante ao Altíssimo, ele quer causar entre as pessoas hoje. Porque se as pessoas, mesmo o Senhor Jesus não querendo ser Deus, mas as pessoas querendo coroar ele como um segundo Deus, isso vai causar no coração das pessoas um pecado gravíssimo. Por quê? Porque nós não podemos nem pensar nisso aí. Isso é um crime fazer uma coisa desta, pôr um título numa pessoa que ele não é dele. Ele não é Deus, as pessoas querem obrigar ele a ser Deus. O que foi mal para o inimigo vai ser mal para essas pessoas que querem fazer isso aí. Mas o diabo quer que as pessoas coloquem o Senhor Jesus como semelhante a Deus, para as pessoas se darem mal como ele se deu mal. Tudo que foi ruim para ele, que arrasou a vida dele, e quer jogar também para cima de nós, para arrasar a nossa vida também. Porque se Deus não poupou ele, que era um anjo querubim cobridor da mais alto nível lá do céu, Deus não vai fazer o mesmo com a gente também. Agora, se não tivesse uma Bíblia ensinando o que é a verdade, e as pessoas adorassem o Senhor Jesus como Deus por ignorância, tudo bem. Ignorância, Deus não leva em conta, mas as pessoas têm a Bíblia Sagrada nas mãos, vê lá o primeiro mandamento dizendo para não ter outro Deus além de mim, do mim aqui, nós sabemos que é o Criador do Universo, e as pessoas ainda querem colocar um outro no lugar do mim, que é o Deus eterno. É só estudar o primeiro mandamento, crer no primeiro mandamento, obedecer o primeiro mandamento, exaltar o primeiro mandamento, falar para as pessoas sobre o primeiro mandamento, que ninguém vai cair nessa desgraça aí, ó, de querer colocar o Senhor Jesus como Deus, sendo que ele é o Filho de Deus. Coloquei numa posição que ele não quer, o Senhor Jesus não quer, não pediu para pôr ele nessa posição, não ensinou isso para ninguém, ele próprio nunca quis ser semelhante ao Altíssimo, pelo contrário, ele falava, o Pai é maior do que eu. Ele sempre, lá em João 14, 28, última parte, ele fala, o Pai é maior do que eu. A crença no primeiro mandamento impede as pessoas de acreditar em mais de um único Deus. As pessoas não querem ler, estudar o primeiro mandamento, porque se estudar vai entender.